Oi, Garcia, vim apresentar a P2 de análise preditiva. Vai ser uma análise preditiva, né, de preços de veículos usados. Então, no Kaggle, eu achei esse Vehicle Dataset from CarDeco, que é um dataset que tem algumas informações, né, algumas características de veículos. Ele vai ter o tipo de combustível, o preço, o ano em que ele foi fabricado, etc. Então, vamos fazer uma análise aqui completa, né, do que a gente tem e fazer uma predição do preço. Se ele vai ser um carro caro ou se vai ser um carro barato. Aqui eu importei, né, as bibliotecas e aqui a gente já tem o nosso dataset, né? Eu importei ele fiz o upload dele no próprio Colab, né? O CSV. Então aqui dá pra ver o nome do modelo, o ano que ele foi fabricado, né? O selling price, que é o preço de venda, km driven, que é a quilometragem, né, do carro, quantos quilômetros ele já andou, combustível, seller type, que é o tipo de vendedor, né, se vai ser individual ou dealer, a transmissão, se vai ser manual ou automático, e o owner, que são quantos donos o carro teve. Se é o primeiro dono, o segundo dono, então quantas pessoas já passaram pelo carro. Aqui a gente consegue ver que não tem nulos no nosso dataset e aqui a gente tem a descrição já. Aqui, o selling price, ele tava em uma moeda indiana, moeda da Índia, né? Então, os números são muito grandes. Eu tentei converter ele pro real, mas não tava dando muito certo, isso estava impactando no... Eu até tentei fazer um pouco aqui, do selling price, mas ele não deu certo, então eu acabei não usando. Aqui a gente dá pra ver, ó. Calma aí. A gente tem as distribuições de preço de venda, de quilômetros rodados e o do ano do carro. Então aqui a gente vê que tá em milhões, né? 0,2, 2,4, tudo milhões, né? Então 0 a 2 milhões, de 2 milhões a 4 milhões. E dá pra perceber que o preço de venda, ele tá entre 0 e 2 milhões. Mas a gente sabe que aqui no meio é 1 milhão. Então tem mais quantidade entre 0 a 1 milhão. Sendo o pico de 0 a 500 mil, mais ou menos, né? Tem a maior quantidade de carros nessa faixa de valor. Aqui a gente tem a distribuição por quilômetros rodados. Dá pra perceber também que ela tá bem centrada aqui, entre 0 e 100 mil, com também, né, o pico lá pra 50 mil quilômetros... 50 mil quilômetros rodados, né? A gente tem uma maior quantidade aqui. E a gente tem a contagem por ano do carro. Então, dá pra ver que o dataset não tem muitos carros antigos. São mais carros atuais, né? Atuais entre aspas, né? Entre 2012 e 2019. Com poucos dados de 2020 também. Mas a gente consegue perceber, né, que não tem muitos carros antigos. A gente tá mais... Os carros estão mais concentrados entre esse período, né? Entre 2012 e 2018. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a correlação, né, entre o preço e o ano do veículo. Dá pra ver que quanto mais novo o carro é, maior o preço vai ser, né? O preço vai subindo. Então, os carros mais antigos aqui não tem muito carro caro, né? Óbvio, tem uns aqui, um ou outro, mas a média tá aqui pra baixo. Então, dá pra ver que conforme vai sendo os anos atuais, o preço ele vai subindo. Aqui é o preço com a quilometragem, então dá pra ver que não influencia tanto, porque ela tá muito concentrada aqui embaixo, né? Mas tem sim uma influência, né? Dá pra ver que tem alguns com os preços mais altos, então a gente consegue associar que quanto menor a quilometragem do carro, maior vai ser o preço dele, né? Só que tem muitos concentrados aqui embaixo, né? O preço do carro. Então, ele influencia, mas existem outros atributos que vão influenciar de uma forma melhor. Aqui é o que eu fiz com os valores. Os valores eu dividi entre 0 e 1, sendo eles 1 os valores maiores ou iguais a 350 mil e 0 os valores menores que 350 mil. Então seria os carros caros e os carros baratos, basicamente. E aí a distribuição ela ficou bem proporcional, né? Dessas duas variáveis.
Aqui embaixo, eu fiz os gráficos de venda por combustível, valor da venda por combustível, tipo de vendedor e tipo de dono, usando, né, as variáveis, os carros, as características, né, as classificações, né, de carro maior que né, o carro maior que 350 mil, maior ou igual, e o rosa sendo carros com valores menores ou iguais a 350 mil. Então aqui a gente consegue ver que com petróleo tem mais carros baratos do que carros caros. E no diesel tem muito mais carro caro do que carro teoricamente baratos, né? Então dá pra ter uma ideia de que isso influencia bastante também. Porque se o carro for de diesel, é a maior chance dele ser caro do que ele ser barato, né? Do que dele ter um valor superior a 350 mil do que inferior a 350 mil, né? Então aqui no petróleo tem uma quantidade maior de carros mais baratos, né? Inferiores a 350 mil. No valor de venda por tipo de vendedor, não tem uma diferença muito grande, né? Que seria individual, você vender o seu carro, e o dealer, alguém vender por você, né? Tipo aqueles dealership, né? Que é o lugar que vende carro. Então, tem individual, você tem uma quantidade maior de carros mais baratos, né? Menores que 350 mil. E no dealer, geralmente eles vendem carros mais caros também, né? Carros que tem um preço maior. Então, a gente consegue ver que aqui eles têm uma taxa maior de carros superiores, né? Com valor superior a 350 mil. Influencia, né, no preço, mas nem tanto, né? A gente consegue ver que a diferença não é tão grande como se fosse no combustível. Aqui o valor de venda por tipo de dono, a gente consegue ver que quanto mais donos, menor vai ser o preço do carro, né? A gente tem menos quantidade de carros superiores a 350 mil. Então, no primeiro dono, você vê que o carro, a taxa dele é tendência de ser caro, né? E aqui vai trocando, né? Vai ter mais carros baratos e até que some, né? Aqui tá invertido, mas o quatro donos para cima some basicamente, né? Os carros caros. Aqui a gente tem o tratamento dos dados, né? A gente tem aquela mesma coisa que eu mostrei antes, né? De ser o 0 e 1, só que agora numa visualização melhor. A gente vê que ele está bem equilibrado para classificação. Aqui separar o treino e teste e a gente começa as regressões, né? Os modelos. O primeiro é a regressão logística. Eu fiz o modelo aqui. Desculpa se eu falar gente, é porque eu tô acostumada a apresentar trabalho em grupo. Então, é muito fácil de confundir. Dá pra ver que o que tem maior influência é o ano, que é a maior probabilidade do carro dele ser classificado com maior valor. Já os outros, eles reduzem nessa probabilidade do carro ser classificado como caro, né, com maior valor. Aqui, a gente já tem as priores, né? A gente consegue ver que a priori, ela é bem ampla, né, e neutra. Então, ela tem muita liberdade, né, entre os coeficientes do modelo. Já a posteriori, ela já é mais definida e assimétrica. Ela mostra que os dados, eles são informativos e eles se ajustaram de forma significativa, né, aos coeficientes do modelo, né, mostrando que, claro, né, uma variável ela vai ter mais influência que a outra. Aqui embaixo, a gente tem a de alfa, né? A gente vê que, embora esse tenha amplo, a priori nela seja ampla, a posteriori ela mostra que o interceptor é pequeno e ele é bem determinado, né, pelos dados, né, mostrando que ele tem uma influência limitada no modelo. Aqui a gente vê de uma forma melhor, né, essa comparação, né. Então, basicamente, né, a gente consegue ver na posteriori que os dados eles informam de forma forte, né, o intercept, né, reduzindo o valor de credibilidade, né, sendo uma coisa bem estreita. Aqui embaixo eu fiz rapidinho o Randall Forest. Eu já classifiquei ele e deu uma acurácia de 81%, né, de 0,81, que é uma boa capacidade, né, de prever se um carro pertence a um grupo de valor ou não, de maior valor ou não. Aqui é a matriz de confusão do Randall Forest.
dá pra ver que ele classifica muito bem, né? Ele tem um grande equilíbrio, né, entre a classificação, né, acertando a maioria dos veículos, entre as suas classificações, né, se você baixa ou alto valor. Aqui a gente tem a curva ROC do modelo. Então a gente vê que ele tem 0,90, né, que é um desempenho muito bom. É bom ele estar longe da linha, né? Significa quanto mais distante dela, né, melhor. Significa que ele tem uma capacidade muito grande, né, de separar, né, se vai ser maior ou menor valor. Tem uma alta capacidade discriminativa. Aqui embaixo eu fiz a regressão Robit. Ela mostra também que que de maior influência é o ano, para ter o maior valor, né? E as outras diminuem essa probabilidade também. Aqui a gente tem a priori e a posteriori beta do Probit. Assim, ela também tá bem ampla, né, a priori. E a posteriori ela tá diferente, né? Mostrando que vai ter variáveis que vão ter impacto maior que as outras, né? Evidenciando isso, né, no nosso gráfico. Aqui a gente tem o modelo Probit, né, também, só que a gente tem de alfa. A gente consegue ver que acho que aqui eu coloquei de novo. É a mesma coisa que esse, só que um pouco mais esticado para conseguir ver melhor a diferença, né? Então dá pra ver que a priori ela permite, né, valores amplos, mas a posterior ela revela que o intercepto ele é pequeno e bem determinado, né? Mostrando que o poder explicativo do modelo ele vem essencialmente dos betas das variáveis explicativas, né? Como a gente vê aqui, que nessa posterior a gente vê que o modelo ele aprendeu, né, que a probabilidade ele é próxima de neutra, né, efetivamente perto do centro, né, da curva do Probit, do Probit. E aqui eu fiz uma comparação entre os modelos, o logístico e o Probit. A gente vê que o desempenho dele é praticamente equivalente, sem uma evidência muito forte de quem é melhor que o outro. Por mais que o logístico ele esteja um pouquinho mais à frente, né? Ele tem um empate, basicamente. Aqui eu fiz a predição já, que deu 80% também. Os resultados eles eram muito parecidos, né? Mostrando que os modelos eles são realmente parecidos. Aqui tem a matriz de confusão do Probit. Ele também teve uma alta capacidade de identificar, né? Por mais que tenha alguns erros a mais que o Random Forest, que foi outra matriz de confusão que eu fiz. Mas, olhando assim, ele tem um desempenho bom, geral. Aqui é uma curva ROC de comparação dos 3 modelos. A gente vê que todos eles têm uma acurácia de 0,90, mais ou menos. Então, eles têm uma capacidade excelente, né, de diferenciar as classes, né, de discriminação entre as classes. As curvas, elas estão muito próximas, então nenhum modelo ele se destaca de forma significativa. E, em resumo, os modelos eles performam muito bem. Eles são modelos muito bons, com uma diferença assim mínima, né? A gente consegue ver aqui que tem uma diferença, mas ela é bem pouca. Eles basicamente seguem mesmo raciocínio, né? Eles têm a mesma capacidade, basicamente. E é isso.